Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Leitura das luzes, que faz dizer, e você ficou dentro do eu. A pessoa insiste em ficar em si mesma. Não doou para Deus sua vida. A nossa vida precisa ser para Deus, para a divina vontade. Para doar e partilhar. Tirar de nós, ter o contato com o divino, é Ele usar da nossa inteligência e da nossa memória. Ele usar da inteligência, memória e vontade. Para dar para Ele no grupo. Nossa doação é simples, é apenas estudar o livro do céu e partilhar o que estamos estudando e as experiências que estamos tendo. Mas a pessoa não entende esse valor, o quanto isso é importante para Deus, o quanto esse ato é importante. Deus só tem vida quando a criatura obedece a algo, obedece a Ele, o que a divina vontade tem trazido a Ele. No primeiro momento, a obediência é apenas estudar, partilhar. Ele escolheu esse meio, e esse meio está com parte da sua justiça em ato. É tipo uma condição, o ato de obedecer, com sua vontade, inteligência e memória. É também a forma, a forma mais eficaz de guardarmos os conteúdos, de fazer com que cresça em nós a vida divina.
Não basta apenas ler o livro do céu e guardar para si. Assim os conhecimentos não vão se fixar, nós não vamos nos afirmar, ficar fixo na divina vontade, ela não vai crescer. E por fim, não há de ser, não será nunca vida divina. Que é preciso, a partir da participação, vida prática. É onde Deus pode entrar em contato com a nossa alma e nos ensina e nos forma, nos purifica, ilumina, nos configura a Ele na prática, na partilha, e nos diviniza. Assim a gente alcançará o dom em posse, através da experiência, da constância, a perseverança, o ato cumprido, como aprendemos outro dia, o ato completo, a consciência. E é errando que se aprende, E esse erro vai aparecer à medida que participamos, que partilhamos, que contamos as situações. Se a criatura não faz a obediência, essa obediência é mínima. Luísa só viveu assim, na obediência. Sempre dizia, por pura obediência. Apenas pela obediência. Era a obediência que moveu Luísa. Enquanto não se teve, ela o amou sempre e por isso fez a obediência. E a nós, para alcançar esse amor, que eu digo da minha parte, que eu não tenho, eu preciso viver essa obediência, essa constância, a fim de que Deus tenha misericórdia de mim e me dê esse amor que eu tanto busco e preciso ter para com Ele. Para viver com maestria a sua vontade. Não é pela criatura em si, mas é graça de Deus, é a divina vontade quem há de nos mover. Da nossa parte, o mínimo é dar a nossa vontade e viver a obediência. Se você não faz obediência, Luísa viveu assim. Se não faz, partilhando, só é partilhar ou em texto ou em áudio. Caso, como foi dito, em áudio é melhor. Hoje vivemos uma outra realidade. O quanto adianta a nossa vida, os áudios no Zap, os vídeos, que pode assim virar vídeos no canal do YouTube. Mais rápido, o texto foi a forma pedida a Luísa. E demonstrou o quão demorado é, porque foram 60 anos. 60 anos de processo de convicção desses escritos. Em áudio diminui pela metade. Se percebe claramente o tempo, como temos conhecido a divina vontade numa certa idade. Os tempos em que vivemos hoje, o áudio será melhor para nós, por isso a insistência nisso. Se eu não senti a divina vontade sendo honrada, fico doida, percebi isso. Estou rezando para Jesus me ajudar a entender isso. É muito amor envolvido. Entendeu, a importância da divina vontade, o que é a divina vontade, quem é, melhor dizendo, quem é a divina vontade. Nossa, uma vez que ela é a vida de tudo e de todos, que ela está em tudo e em todos, que a grande maioria, a criação é muda, somente a criatura humana pode desenvolver essa vida e tornar essas verdades conhecidas.
e diante disso eu me ocupo de outras coisas, estou roubando a divina vontade, eu desonro a divina vontade. Eu deixo Deus, Jesus, de lado, me esperando. Já esperou ele 6.000 anos. E agora, que nada, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois, se der tempo, eu faço. Ou mesmo, eu não sei falar, não tenho palavras, falo tudo errado, não compreendo, mas é aí que tá, a partilha nos leva através do falar errado, dos erros, até dos pensamentos ainda não compreendidos. É o exercício que nos leva à perfeição, né? Se é assim na nossa vida humana, tanto mais na vida divina. Deus é simples e nos quer unir a Ele com essa simplicidade. Ele não ignora a nossa pequenez. Pelo contrário, é a partir dela, do reconhecimento que temos de ter dela, ao entregar a Ele, é que Ele vai, assim poder nos moldar, segundo o querer dEle, nos configurar à imagem dEle. A partir das nossas misérias, a partir do nosso falar errado, a partir da nossa ainda falta de compreensão do que são as suas verdades divinas. Mas nesse inteirinho a gente segue em frente, segue adiante. Não é para agradar pessoas, não é para encontrar o prestígio das pessoas, é para satisfazer, para corresponder a Deus. E assim Aline continua dizendo, vou aos poucos explicando que as virtudes atrapalham a divina vontade, a vida na divina vontade. Eu ontem fui na reunião com o pároco, reunião muito importante, e fui plenamente obedecer à vontade divina para a pastoral do canto, fazer uma reparação absurda, de enorme, e não fui humilde aos olhos do padre. Precisei ser plenamente sincera e apresentar claramente a verdade nua e crua, assumir as fraquezas de todos nós, cantores. Então, para se fazer os atos na divina vontade, que são muitas vezes, em sua maioria, concertos de vida humana, reparações de colocar Deus e sua lei na frente, não podemos olhar se nós estamos sendo mansos, ou humildes, ou prudentes, ou qualquer outra virtude. Você vai por espírito de sacrifício e por amor a Deus e sua verdade, e não pode se ver, só focar na verdade. Não pode se voltar a si, como diz, querer a estima das pessoas, agradar pessoas, fazer sem pensar em você e sua postura, se será julgada. Aí aqui faz uma pausa, que a pessoa fez uma pergunta, que ela recebeu um chamado para ir exercer um ofício, mas em seu íntimo está em dúvida, porque em seu íntimo está dizendo que não é para fazer, e a dúvida é essa, se é a vontade dela, o eu dela que está recusando, ou se é a divina vontade. Até ela diz no áudio que já chamou por 2, 3 vezes e não obteve resposta, mediante a instrução, ela pedindo a instrução para a Aline. E aí a Aline responde, eu estranho eu não ter visto essas mensagens, anteriormente. Claro que
Foi isso também, divina vontade, ela não ter visto, porque fica, né? A divina vontade fechou os olhos dela, porque ela fica, procura estar sempre atenta, né? E eu creio firmemente que fica mesmo. Jesus vê tudo. Claro que na capacidade humana dela, talvez ela não consiga ouvir todos os áudios, e não consegue mesmo. Mas o que é para ser visto é visto. De fato, né? O que é para ser visto é visto. E aí a pessoa responde: imaginei mesmo, né? Que não tinha visto, não tinha certeza, né? Aceito tudo. Ali volta a dizer, né? Aceito tudo. E vejo até nisso a divina vontade agindo. É muito comum a pessoa que começa a estudar o livro do céu querer só se dedicar à divina vontade. E Deus em você já agindo. Confia muito nos pensamentos e sentimentos provocados por Deus em sua alma. Ele insiste muito mesmo. A divina vontade tem um tempo para estudos dedicados, que vai se dedicar a esses estudos. Depois, ela devolve você transformada. Devolve você transformada para a igreja depois de novo. O ministério, acredito que pode continuar para você ser usada para reparar nesse campo. Ou seja, a divina vontade, após nos conduzir, nos encerrar nesse caminho, nessa vida crescente na divina vontade, nos recolhe um pouco, mas ao mesmo tempo também ele nos quer exercendo um ofício para a gente ter essa vida prática, para ser usado pela divina vontade, para realizar os atos, para fazer reparação. Acredito que o ministério, acredito que pode continuar para você ser usada para reparar esse campo de missão. Referente ao ministério, você também não está se sentindo bem de assumir? Quer largar tudo? Ela pergunta, e vem a resposta: eu estava com um desejo enorme de ser ministra, mas não estou mais. E até o que ela pergunta antes, é essa a dúvida. Se esse não estar mais é vontade de Deus ou vontade humana dela. A linha responde: entendo, mas nisso eu sinto que você pode ir só por intenção de sacrifício. Por amor a Deus, pode ser a única coisa que você assume sem colocar nada de seu, entende? Se acontece um convite, enquanto você já estava fazendo a abertura à divina vontade, é também comum acontecer assim, vir uma divina vontade, onde você fará sem novidade nenhuma, onde você fará sem vontade nenhuma humana e fará por intenção pura de reparação a Deus. Nesse momento, e pela primeira vez, você fazer algo sem colocar nada de si, somente motivos divinos. E ela responde: se não colocar nada de mim, seria eu não querer continuar, mas continuar por amor a Jesus, certo? Uma vez que ela faz não porque é agradável a ela, mas por amor a Deus. Só o espírito de sacrifício e para amar muito a Jesus na Eucaristia e ser tudo reparação. Ela pergunta: pode por favor, com suas palavras, me dizer como corretamente faço essa reparação? A vida na divina vontade, ela responde, é muito baseada no uso da sua inteligência. É fazer as coisas todas com a intenção de esquecer de si
e fazer por Deus. Tudo, de fazer tudo por Deus, esquecendo de si, não pondo aí o gosto humano nas coisas, no que está fazendo. Você vai perceber sentimentos, pensamentos, e o discernimento vem ao redor do que Jesus explica dele e da sua vontade. Você sabe que pensa de um jeito e algumas coisas são muito em torno do material e temporal, ganhos só pessoais, desconectados da verdade divina, em torno do projeto divino. Precisamos conhecer muito que Deus gosta, por isso ler muito material de Jesus, falando e explicando sua mente a sua vontade, por isso leio muitos místicos católicos. A Bíblia já ouço muito nas missas. Consulto. A Bíblia também é consultada. Mas os livros dos místicos traz essa explicação mais detalhada, mais íntima de quem é Jesus, da forma dele agir, da forma dele operar com a criatura, que é da mesma forma para com todos. Que seu amor é igual para todos. Quer levar a todos à plenitude com ele. Então, o que acontece? Até um comentário em áudio aqui dela e eu vivi essa experiência. Diante da minha dificuldade, da demora, tudo, eu me deparei com um curso de leitura dinâmica também no YouTube, até cheguei a contratar esse curso, fiz a experiência de uma semana. No primeiro módulo eu percebi que o mesmo que ele estava ensinando lá é a mesma dinâmica aí do Pedro Calabresa aí. A importância de fazer um resumão, de ler em voz alta, de gravar áudios para memorizar, de fazer pequenos resumos, de procurar explicar para outra pessoa o que eu entendi, para fixar isso na mente. E é exatamente o que recebemos de graça na Escola da Divina Vontade. É até o que a Aline faz em ato, na prática. Ler bastante coisa, gravar diversos vídeos, estudar, que nem foi dito, 4 horas de vídeo da Escola da Divina Vontade para fixar na mente dela e na mente nossa, que está ouvindo. Esse exercício, e da nossa parte também compartilhar o que entendemos, o que absorvemos, para fixar também em nós essas verdades, e por isso a cobrança. Não para, preciso encher o YouTube de vídeos, o nosso canal precisa ter muitos vídeos, não nesse sentido humano, mas para cada um de nós vivermos essa grande graça, o dom da divina vontade, e essas verdades fixar em nós, através das partilhas. Só que a pessoa é resistente, ela não quer, ela põe defeito. Nossa, ali atormenta a gente. Fica o tempo todo cobrando vídeo. Tem que partilhar, eu tenho tanta coisa para fazer, como que eu vou fazer isso? Deus vai, dar o jeito. O negócio não é que temos muita coisa para fazer, o negócio é que temos muitas ocupações inúteis. Basta olhar na nossa vida quanta coisa nos ocupamos inutilmente. Tem acho que lá no primeiro volume, é no primeiro volume que Luísa vive essa realidade. Jesus faz render a Alain lá do artesanato que ela está fazendo, para ela não ter que sair, que é o que Luísa relata a ele. Olha, Senhor, Alain está acabando, a linha está acabando, eu preciso ir até determinado lugar buscar, só que o passo que eu vou lá, eu vou ter que me entreter com as pessoas vão me parar, vão me atrasar a estar aqui contigo, e eu quero dar atenção a ti, eu não quero ficar mais com as criaturas. E nessa circunstância, nessa situação, Jesus faz o milagre de fazer com que a linha desce para terminar o trabalho. Resumo da história, conclusão, do que eu entendi.
Não é que Jesus te quer isenta, né, do convívio com as pessoas. O que é para a gente banir da nossa vida é as vãs ocupações. Isso somos chamados a fazer mesmo já lá na santidade das virtudes. A não ficar perdendo tempo. São 36 volumes que a gente tem para estudar, como foi dito acima agora há pouco. Jesus nos recolhe para dedicarmos a esses escritos, a essas verdades, e estando já, passada a purificação, já com um certo conhecimento dessas verdades, ele nos devolve à igreja, às situações, transformado, para ser ali luz. É isso que precisa ser entendido, para sermos luz em meio às trevas, com conhecimento da verdade, e assim transmitir essas verdades, essas luzes, iluminar também as pessoas, as outras que estão ainda nas trevas. Como diz Nossa Senhora, nas densas trevas da vontade humana. Então, o Filho da Divina Vontade é essa luz, que ilumina a todos que assim se deixam ser iluminados por ela. Por ela, a Divina Vontade. E aí a pessoa pergunta novamente, você pode explicar com suas palavras, dizer a ela como corretamente deve se fazer essa reparação, o fazendo algo que para mim não é agradável, mas eu vou fazer por amor a Deus. Como vou fazer essa reparação? É só seguir na formação. A obediência é o que? Estudar e partilhar os escritos, as verdades. E assim, o que saberá a cada passo, o que outros não fazem nesse ministério, ou fazem mal feito, no caso do ministério da Eucaristia, o que os outros não fazem, ou fazem por gosto, por amor próprio, por espírito de ostentação, que eu sou o ministro da Eucaristia, com uma certa soberba, me fugiu a palavra correta aqui agora, faz por status, enfim, me fugiu a palavra, que os outros não fazem, ou fazem mal feito, você saberá como satisfazer à medida que caminhar, através dos estudos da verdade do livro do céu. Então, aí reparar esses atos, dos outros. E aí a Ruth vai dizer, o quanto é incrível, Jesus na mente dela, ajudando a estudar, de tanto praticar mesmo, é de tanto fazer que a gente chega ao conhecimento da verdade e trilha esse caminho de entendimento pleno das verdades, configura a nossa inteligência, memória e vontade à de Jesus. Não mais dando vazão a nossas convicções, aos nossos gostos e preferências. Não, a gente abandona tudo isso para ficar com o gosto de Jesus, as preferências de Jesus, o modo de Jesus, ignorando totalmente o humano, a estima própria, a estima das pessoas. Vive e exerce a verdade, e consequentemente a verdadeira felicidade. Até Jesus vai dizer no volume 1, só está eu e você no mundo. Olhe as pessoas como sendo Jesus, aquele que te mortifica, que te trata mal, é Jesus te mortificando. Aquele que te trata bem é Jesus te dando um alívio, um consolo. Mas nunca ver a criatura, igual Nossa Senhora também ensina, ver as criaturas como almas, não olhar propriamente em si a ela, a criatura, o seu eu, mas como sendo almas. Então, no livro do céu temos que refletir muito, tanto, para compreender
E é tipo um treino. Aí agora, estudando para concurso, pego as perguntas e vou refletindo, falando delas, como fazemos aqui, gravando áudio. Então é um ato que aplicamos em tudo. No estudo do livro do céu, no estudo para um concurso, no estudo, né, para memorizar, para guardar o conteúdo. Meditar para entender. Aí se consegue entender quando faz isso. Porque num concurso tem muitas perguntinhas, muitas pegadinhas, na qual se não estiver atento mesmo ao que está sendo dito, vai por esses caminhos, né? Se deixa levar por essa pegadinha, né? Na vida prática, se deixa levar pelo pensamento dos outros e não pelo que é de verdade, né? Basta a gente ver em volta e ver que muita gente é assim, não tem um pensamento próprio, né? Mas se deixa levar com muita facilidade pelo pensamento dos outros, né? Quantas pessoas estão aí no YouTube ensinando coisas, né? Formando pessoas, muitas delas ensinando erroneamente. Tamanha a preguiça que as pessoas têm de pensar, né? Querem um pensamento pronto e se apegam àquilo. E não analisa se aquilo é verdade ou não. Ela quer simplesmente não ter que parar para pensar, parar para refletir. É a doença dos tempos de hoje, né? Essa preguiça intelectual, essa preguiça espiritual, né? O comodismo, o conforto. Então, continuando aqui, né, tem que ficar esperto, atento. Os maiores erros são por falta de interpretação. Tem palavras-chave nas perguntas que pegam a gente. Se não meditar, erra bastante. Como eu acabei de dizer, nas perguntas e alternativas. Então, só venha confirmar e mostrar que o que a Aline faz na Escola da Divina Vontade, essa pegação do pé, essa insistência, nada mais é que o mesmo que o Pedro Calabrese faz lá e o outro professor lá que eu vi antes da leitura dinâmica faz também a mesma coisa, porém cobrando um alto preço, né, em dinheiro para dar esses ensinamentos, esses conhecimentos. E nós recebemos de graça na Escola da Divina Vontade e fica questionando isso, fica reclamando isso, fica dizendo, como diz, que a Aline quer formar uma seita na igreja, fica falando que a Aline é chata demais, fica enchendo o saco, não me deixa em paz. Não é a Divina Vontade nos movendo, que a gente é preguiçoso, a gente quer as coisas prontas, não quer trabalho, não quer dificuldade. Não quer levantar de madrugada ou ficar até de madrugada lendo esses escritos, pondo em prática, crescendo. Quando se é para um ganho material, a pessoa se dedica, porque o efeito é ali, né, na hora. É como a pessoa, né, me falou essa semana mesmo: nossa, minha filha tá ficando até de madrugada estudando, porque ela tá estudando para ser advogada, e eu tô indo lá, eu fico até tarde lá olhando o filho dela, ela se tranca num quarto para ficar estudando, né? E graças a Deus conseguiu passar na prova, enfim, conseguiu, né, ter a sua carteira, né, de advocacia. Então, para o humano, para o material, a gente se dedica, né? A gente faz das tripas coração. Mas para satisfazer a Deus, para fazer por amor a Deus, a gente vê dificuldades, né? A gente, tá sofrendo, tá doído, tá sofrido demais. A gente valoriza mais a nossa vida humana, que daqui uns dias tem fim, do que essa vida divina, que será eterna. Né? Veja o perigo. Veja o grande mal. Eu me ocupar tanto das minhas realizações humanas,
e negligenciar a minha vida eterna, a eternidade, os conhecimentos que Jesus quer me dar já hoje em vida para fazer o que até mesmo os santos de outrora não fizeram, não puderam fazer, porque não tiveram esses conhecimentos. Estamos a viver o melhor tempo da história da existência humana, esse terceiro Fiat, a dar verdadeiramente a Deus a plena satisfação, o ser na terra o que é no céu, o fazer com que aconteça o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. É termos já hoje em vida a felicidade dos bem-aventurados. Então, deixa toda essa tralha de vontade humana de lado. Não quer dizer que vai agora se trancar num quarto e ficar só estudando o livro do céu, não. Mas é em nossos atos, todos os nossos atos, serem vistos, configurados a essa vida divina. Eu não vou deixar o meu serviço na igreja, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer o meu ofício, mas tudo eu vou ver como atos divinos. Toda a minha vida será divinizada, purificada, para eu corresponder, para eu viver aquilo, o propósito daquilo que Deus me criou. E em algum lugar Ele vai me colocar. Eu preciso estar atento, na constância dos estudos para eu saber como me posicionar, aonde, de modo a corresponder a essa vontade de Deus. E aí essa vontade vai mover a trabalhar em lugar X, Y, Z, a estar aqui ou ali num ofício dentro da igreja, é ser dócil e estar atento. Quantas e quantas vezes ele fala no livro do céu, seja atento, meu filho, seja atento, para que reconheçamos os atos divinos, a divina vontade nos movendo, nos conduzindo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.